Bom, pessoal, eu vou fazer o vídeo aqui sobre Daniel que eu falei, tá? Que eu vou mostrar umas coisinhas interessantes aqui, principalmente por causa dos termos, né? Hebraico e aramaico. E só para deixar claro, que eu sei que pode gerar um pouco de polêmica, nós estamos lidando com um personagem que não é real, tá? Pode ter havido até um Daniel, um arquétipo, alguém que inspirou o livro, mas o que nós temos no livro é só uma construção teológica, tá? Não é real. Então, para quem acha que vai ser muito polêmico ou coisa assim, a gente tem que entender que a gente está lidando com uma construção teológica de um autor, de um personagem que é um arquétipo chamado Daniel, tá bom? Vamos começar primeiro com a questão de Daniel ser eunuco, porque logo no começo do livro de Daniel dá a entender isso. Mas os evangélicos, até blogs, muitos deles falam isso, que Daniel não seria eunuco, tá? Vamos tentar entender primeiro, vamos ler assim, ó. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos. Então ele era o chefe, o rei falou para o chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens, tinham que ser jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem aonde? Ó, no palácio do rei. Então esses jovens eles iam ficar diretamente na presença do rei. É muito importante esses detalhes, tá? E que lhes ensinasse a letra e a língua dos caldeus, que era o aramaico. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Então haveria um período de preparação de 3 anos, para só então esses jovens poderem estar na presença do rei, tá? Aquele termozinho ali, eunuco, que eu marquei ali com o número 1, é saris em hebraico, tá? E saris, aí que entra a problemática e o argumento dos evangélicos, porque saris tem 2 significados. Pode ser capitão, um oficial da corte, ou pode ser literalmente um eunuco, como nós entendemos que é um homem castrado, tá? Então os evangélicos argumentam que ali o eunuco não é no sentido de ser castrado, mas ser no sentido de capitão, oficial. Porque nós temos um exemplo aqui no paralelo, de José do Egito, que fala assim, ó. E José, que é José do Egito, foi levado ao Egito, e Potifar, que era o oficial do faraó, aqui eu pus em amarelinho, é a mesma palavra, tá? Saris. Então, esse aqui seria o eunuco do faraó. Capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E aqui no outro versículo fala o seguinte, ó. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor, que era esse Potifar, pôs os seus olhos em José, e disse, deita-te comigo. Então, se Potifar tinha uma esposa, o eunuco ali, ou saris em hebraico, é no sentido de ser um oficial, um capitão, e não no sentido de ser castrado. Então é isso que os evangélicos argumentam para dizer que Daniel não era eunuco, tá? Aliás, não sei que problema teria se ele fosse, né? Porque, enfim, mas vamos continuar lendo aqui o texto. Esse é o argumento deles, correto? Agora, qual que é o contra-argumento? Primeiro, Daniel foi capitão da guarda da Babilônia, porque aqui no texto ele é levado pelo chefe dos eunucos. Ele era um capitão aqui? Ele era um oficial aqui ou ele era só um escravo vendido? Que foi levado lá de Jerusalém para Babilônia. Então Daniel não era capitão. Ah não, amadinho, mas o rei Nabucodonosor colocou Daniel como segundo homem abaixo dele em toda a Babilônia. Eu digo sim, mas isso depois dessa parte aqui da preparação dos eunucos. Eu posso fazer esse anacronismo? Não. Só lembrando, pessoal, uma pausinha aqui, que esse vídeo, o esboço ficou um pouco comprido. Eu vou dividir ele em 2 ou 3 partes, e aí eu vou enviando por dia, tá? É bom que vocês vão ter conteúdo para mais de um dia aqui, para quem é membro do canal, tá bom? Essa vai ser a primeira parte. Então a primeira pergunta. Daniel foi capitão da guarda da Babilônia? Não, ali ele estava se preparando para ser um eunuco. Então ali no contexto, não pode ser capitão ou oficial o termo saris, ali é eunuco mesmo. Que rei colocaria jovens cativos, né, de um povo estrangeiro como oficiais sem motivo algum? Ó, o chefe dos eunucos, pega uns jovens israelitas de boa aparência, eles vão ser oficiais. É o mesmo que, por exemplo, o Brasil fazer guerra com o Paraguai, a gente ganhar a guerra e depois pegar os prisioneiros paraguaios e colocar em cargos de alto comando. Faz algum sentido para vocês? Não faz. Onde está o registro da esposa ou descendentes de Daniel? Tem algum registro? Tem alguma genealogia de Daniel? Curioso, né, pessoal? Se eunuco em Daniel se refere a oficial, capitão, como eles dizem, como fica então essa profecia aqui da Bíblia? Ó. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos, eis que virão dias em que tudo quanto houver em sua casa
e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e até dos seus filhos que procederem de ti, tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Pergunta: se eunuco na Babilônia seria uma coisa boa, como um capitão, um oficial, né, um chefe de guarda, por que Deus está dizendo aqui que seria um castigo para Ezequias? Olha, eu vou te castigar, Ezequias, seus filhos vão ser eunucos na Babilônia. Ezequias iria achar o máximo, né? Falar, poxa, que legal, eles vão ser oficiais. Se bem que Ezequias aqui no versículo seguinte ele acha legal, né? Isso daí, mas não por entender que eles fossem oficiais, mas Ezequias acha legal porque o castigo não caiu sobre ele, caiu sobre os filhos dele. Que é até uma coisa bem irônica, né? Mas enfim, a Bíblia fala que Deus, os filhos não pagam pelos pecados dos pais. Mas o que nós estamos vendo aqui é exatamente isso, é um castigo que Deus está proferindo para o rei Ezequias, dizendo que os filhos deles iam ser eunucos na Babilônia, mostrando que não seria uma coisa boa. Então, não tem sentido, quer dizer que eunuco ali é literalmente castrado, tá? O saris, palavra hebraica. O saris, palavra hebraica, para eunuco é saris e seu derivado. Saris acredita-se ser uma palavra de empréstimo assírio. Um significado secundário de saris do hebraico é castrar. Rabinos judeus em tempos antigos usavam a palavra saris para descrever os indivíduos castrados e não castrados, chamados de eunucos naturais. Os eunucos eram jovens castrados para servirem diretamente ao rei e à rainha. Eram castrados para evitar que eles tivessem relações sexuais com a rainha e as princesas que compunham a corte, assim como as concubinas do rei. Então os reis, eles tinham lá além da esposa, eles tinham mulheres, concubinas, amigas das mulheres, princesas. Então tinham que ser pessoas castradas para evitar a relação sexual com elas, como a gente vê aqui, por exemplo, em Esther. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, deixa eu esperar passar essa ambulância aqui, sei lá, ou polícia, que é complicado, pessoal. Bom, Esther 1, 10, 12. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou a Meumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Abigata, Zetar e Carcas, os 7 camareiros, aqui é o mesmo termo, saris, tá? Só que aqui eles traduzem como camareiros, mas são eunucos, que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei por meio dos eunucos, dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele sua ira. Então vocês veem que o eunuco ele tinha proximidade com essas mulheres, por isso que eles eram castrados, e é o mesmo que a gente vê aqui em Daniel. Ó. E que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei. Hoje tá que tá essa marginal, só barulho aqui. Então Daniel, se ele fosse servir no palácio do rei, ele tinha que ser castrado, tá? Deixa eu ver aqui se eu falo mais um pouco, ou se eu deixo pro resto pro outro vídeo. Deixa eu ler mais um pouquinho de eunucos. Eunuco é um homem castrado, que teve os testículos ou pênis removidos. No sentido figurado, o termo é usado como significado de estéril, impotente, fraco ou inútil. No Oriente Médio e na China, o eunuco era o guarda encarregado de cuidar dos haréns, local da casa reservado às esposas e odaliscas, viu? Várias mulheres. Para se tornar eunuco, o homem guardião era escolhido pela sua incapacidade sexual, que poderia ser causada por um problema congênito ou pior, ter sido sujeito à castração. Então tinha os eunucos naturais também. Houve um período na história em que se fazia a castração dos meninos entre 8 e 10 anos de idade para impedir a mudança de voz e que se tornassem cantores com voz feminina. O que ele está dizendo aqui? Quando um homem é castrado, ele vai passar por mudanças biológicas, tá? Eu vou mostrar aqui no vídeo também. Então o homem fica com a voz feminina, fica mais afeminado, com trejeitos femininos, até a testosterona baixa, sabiam disso? Então o eunuco, é por isso que esse termo também é usado como eufemismo para homossexual, porque o jovem fica delicado. Mas nós vamos ver aqui também mais adiante no esboço, tá? Castrado era como se designava esse tipo de cantor, castrati no plural. Foi só em 1902 que o Papa Leão XIII proibiu essa prática. Então, pessoal, nós vimos aqui, primeiro ponto, que Daniel era um eunuco. Isso é inegável. Não tem como colocar ali que a palavra saris é que ele fosse chefe da guarda, ou capitão, ou oficial.
Ele era um eunuco, que nem a profecia de Isaías, falava que os filhos de Israel iam ser eunucos, né, na Babilônia, e Daniel foi um deles. Agora no próximo vídeo a gente vai ver mais umas questões acerca dessa questão do eunuco e outras problemáticazinhas, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like. Não, quem é membro não precisa dar like, porque é só vocês que têm acesso mesmo. Tá bom, pessoal? Acho que deu para entender essa primeira parte do vídeo, tá? Aí amanhã eu envio a segunda e depois de amanhã eu envio a outra parte. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.